Que ano tu nasceu lá no Congo? Em 1986. E tu nasceu na capital? Na capital Kinshasa. E como é que era a tua infância lá? Tu lembra de já enxergar os problemas que aconteciam? Já era um período conturbado? Como é que foi a tua infância lá? A minha infância foi uma infância muito tranquila. Primeiro, eu nasci numa época de ditadura, né? Então, o contexto que eu não nasci numa república democrática, numa democracia. Eu nasci no contexto de ditadura militar muito, na época do presidente Mobutu, né? Para quem assiste a gente, eu acho que se for pesquisar, vão ver, ele usava uma toca. Bota aí. De como é que é isso? Mobutu, M-O-B-U-T-U, acho. Mobutu. Ele tinha uma toca de leopardo, né? Uma toca. Isso aí. Ah, tá. Isso aí. Então eu nasci bem na época que ele liderava o país, né? Ele ficou 32 anos no poder, cara. Caralho. 32 anos no poder. Ele entrou quando? Na independência? Não, na independência primeiro foi Lumumba, se quiser colocar o Lumumba também, né? Então foi um dos maiores protagonistas, né, dessa questão. Lumumba, L-U. Isso, tá aí. Lumumba. O maior protagonista, né? O primeiro-ministro do país. E ele foi um dos maiores líderes, né, do continente africano, né? Pan-africanista. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, estava sofrendo a exploração dos europeus, né? Dos belgas. Essa é a situação. Certo. Aí, esse cara, ele liderou a independência e virou um ditador. Não, ele não virou ditador. Ele ficou pouquíssimo tempo no poder. Ele foi assassinado, sofreu golpe de Estado. Tem uma foto embaixo, você vê que, tipo, aquela foto, ele sofreu golpe. E Mobutu que orquestrou esse golpe, né, que chegou depois. Mas ele não era presidente da República. Entendi. Porque na época a gente tinha um regime político que o presidente, igual ao regime que tem hoje na Itália ou na Alemanha, né, que é o parlamentarismo, que o presidente não tem muito poder. Uhum. Então quem tem poder é o primeiro-ministro. Então por isso ele foi primeiro-ministro. Mas ele ficou pouquíssimo tempo, eu acho que em 1963, eu acho 3 anos ou 2 anos, eu acho, não lembro mais agora. Aí ele sofreu o golpe, ele foi assassinado, né? E o presidente na época era Kasavubu, né? O que é isso? Um presidente, que era o presidente, mas ele era não tinha tanto poder, né? Ah, tá, saquei. Então, aí em 67, se eu me engano, que o Mobutu chegou ao poder depois do golpe militar. Mas por que deram um golpe nesse cara aí? O cara nacionalista, né? Ele tinha uma visão nacionalista muito... Ele foi também muito acusado de ser comunista, né? Esse aí? Isso aí, Lumumba, tá. Isso. Então, eu acho com o serviço secreto belgas, também com a CIA, também, orquestraram o assassinato dele. Então, dentro do Congo, existia um grupo que estava aliado aos belgas ainda? Sim. Tinha bastante grupo na época, né? Tinha o pessoal do Sueste e o Mobutu que foi que orquestrou tudo, né? Que ele tava como a cabeça... Porque ele era o general do exército na época, então ele que conseguiu fazer o golpe de Estado. Então o Lumumba, ele liderou a independência, conseguiu aplicar a independência, e aí tinha grupos que estavam contrários à forma como ele ia gerenciar essa independência. Isso, eles achavam muito nacionalista demais, né? Ah, então, entendi. Aí, porque no dia da independência, da proclamação da independência em Kinshasa, dia 30 de junho de 1960, ele tomou a palavra, ele foi falar, ele quebrou o protocolo. E na sua fala, ele trouxe muitas lembranças ruins da colonização. Ele acusou, porque tinha na época o rei da Bélgica, né, que era o Baudouin Premier, que eu acho que o filho do Leopoldo II, o filho, neto, uma coisa assim, que estava, né, presente. Ele acusou
também. Então ele foi de uma fala muito franca que machucou, que feriu muito os belgas que estavam presentes e humilhou o rei da Bélgica que estava presente na cerimônia. Então, isso, aonde que começou os problemas dele, né? Eu acho que ele falou demais no dia, né? Ele foi muito direto, que começou os problemas deles. Então, acho que usaram ele de ser comunista. Ele tinha muitas ligações também com os partidos comunistas na época, né? Na União Soviética também. Mas ele tem uma visão, ele tinha uma visão muito, muito foda assim, do continente africano, principalmente do Congo. Tá? Eu tô tentando entender, então, quando se começou a falar sobre a independência, Sim. Vários grupos tinham ideias diferentes de como fazer essa independência. E o cara que conseguiu aplicar era o muito nacionalista. Sim. E tinha outros grupos que não queriam isso. Então, a verdade foi eu acho que uma traição dentro do mesmo grupo, a verdade. Tinham vários grupos, porque o Congo é um país muito múltiplo, assim. Né? Tinha um dos grandes partidos lá, que chama Bako, né? Aliança do Bakongo, né? Que é a região dos meus pais, né? Que o primeiro presidente também é daquela região. Mas o Lumumba que liderava esse movimento de vários partidos, né? Vários grupos. Não era partido político, mas vários grupos. E depois dessa ocorrência, né? No dia Quando ele faz essa fala. Ele fala isso. Então, houve uma cisão, uma divisão, né? De divisão. Então, é aí que começou esse movimento de poder tirar ele no poder, porque ele tinha mais poder que o presidente da República. Quando tu falou que ele ofendeu um pouco os belgas, eu quero entender isso, porque se os belgas não foram expulsos, como é que é isso? Na época não foram expulsos, eu acho que ele não ofendeu, falou só a verdade. Sim, porque a verdade machuca bastante. Isso, claro. Né? Então ele falou só a verdade, o que realmente a população estava passando antes da independência, por que da independência. Para ele, a independência foi algo que eles conquistaram, né? Depois de sofrer tanto, de perder muita gente pelas práticas dos colonizadores na época. Então, quando aconteceu a independência, os belgas continuaram lá. Convivendo. Sim. Continuaram lá até um certo momento, eles estavam lá no país. A maioria voltaram, principalmente quem era militar, voltaram, mas a maioria comerciante ficaram. Então tinha essa tensão de ter que conviver com belgas. Sim. Então tinha uma tensão e tinha que cuidar para não criar uma divisão. Isso. Tô entendendo. Tô sacando o que tá rolando. E também a Igreja Católica, na época, né, que era constituído de vários belgas na época, né, contribuiu muito, né, na construção das universidades, né, dos hospitais, das escolas. Então tinha uma influência muito grande, até hoje tem da Bélgica, né, no processo. Então não era uma coisa assim, a gente ia fazer independência aqui, expulsa esses belgas daqui, não tinha como fazer isso. Não tinha como fazer isso, não tinha. A independência é que nós vamos tomar a gestão do poder do país. Então fazer a política, né, que é a gestão do país, justamente, a gestão da sociedade. E aí esse golpe que foi feito no Lumumba, ele foi feito por belgas ou por um outro grupo do pessoal do Congo que não estava gostando do jeito que ele estava fazendo as coisas? Sim, justamente. Foi feito por um grupo, na verdade foi o Mobutu, né, o presidente Mobutu, ele foi alistar, ele foi, como posso dizer, ele que liderou esse movimento de golpe. Ele tinha o exército, né, na mão. Então ele convenceram ele de poder tirar o cara. Então acusaram o Lumumba de traição, uma coisa assim. Aí ele foi assassinado. Tá, aí depois, então, ele é assassinado e entra vamos voltar para aquele cara, o Mobutu. Mobutu chegou ao poder, né, que é o primeiro. Mais um para trás. Isso. Aí chega o Mobutu, que foi um dos caras que planejou o golpe contra o cara anterior que a gente tava vendo. Isso, acho que em 1963, se eu não me engano. E aí esse cara fica um tempão no governo e tu nasce no meio do governo dele. Isso, eu nasço em 86, no meio do governo dele. Né, no meio do governo dele. Só que no começo, como todos ditadores, né, a maioria dos ditadores tem uma esperança, né, ao chegar ao poder, eles chegam com um discurso que vão mudar, vão fazer um monte de coisa, mas as coisas começaram a se deteriorar, né? Os problemas,
o impedimento das liberdades de expressão, de reunião na época, porque a expressão a gente não tinha tantos equipamento mediático, mas a questão da liberdade de reunião, de poder se reunir, de poder criar partido político, aboliu tudo isso, entendeu? Aboliu o parlamento, tudo. Então ele era o presidente Deus do país, né? Então ele falava um país, um presidente, um Rio, só um. Tudo um partido, que era o partido dele, né? Então ele ficou bastante tempo, ele ficou 32 anos no poder. Eu nasci na época que ele liderava o país. E na época ele chegou até a desenvolver muitas coisas, muitas parcerias, né, com a China, com os americanos, com os belgas também. Tinha muita boa relação, principalmente com os americanos. E uma coisa incrível que ele fez na época, você tá vendo, tem uma foto ali com ele e o Mohamed Ali? Ali, ó, a terceira foto. A terceira foto. Isso. Então, ele chegou, ele organizou a luta do século naquela época, né? Foreman e Ali Foreman. Foi em Kinshasa. Foi em Kinshasa. Então ele chegou a atrair o mundo para enxergar o Congo, né? Então, e eu lembro, meu pai falava que na época que o país era muito bem, as coisas andavam muito bem, super bem. E tu tem alguma lembrança de quando criança vivendo sobre o muito governo desse cara? Muito pouco. Porque quando ele saiu do poder em 97, na verdade, quando as coisas começaram, na verdade, a primeira guerra do Congo começou em 1996. Ele já estava fraco, debilitado, ele tinha câncer. E eu lembro de pouquíssimas coisas dele, né? Pouquíssimas. Mas eu sei que ele tinha uma certa... Como se fala? Esqueci agora, mas eu lembro de pouquíssimas coisas. O que era? Chuta uma palavra que eu tento te ajudar. Peraí. Culto de personalité, por exemplo. Culto da personalidade? Isso, uma coisa assim. Uma coisa meio Kim Jong-un, assim? Isso mesmo. Tipo, as pessoas cantavam. Tipo, na época, a gente assistia uma televisão, aquela televisão na época, tubo, né? Gigante, de tubo. E nos jornais ele aparecia no céu, assim, tipo, o cara aparecia no céu, do nada. Tipo, antes do jornal começar, por exemplo, o Jornal Nacional, e o cara aparece, tipo, parece um deus, assim. Vai começar agora. O pessoal cantava, dançavam por ele. Mas eu posso afirmar uma coisa que hoje a gente não tem, é a questão da segurança. E na época que ele estava no poder, não houve essa questão de insegurança que a gente tem hoje. Eu acho que ele vai chegar lá, mas na época não tinha essa questão... A violência urbana na rua ou a violência urbana, mas a invasão dos outros países, né? Porque o Congo é um dos poucos países que tem muitos vizinhos. Nós temos 9, o Brasil tem 10, né? Quando você tem 9 vizinhos, são 9 problemas, potências problemas, né? Eu sou formado em geopolítica, né? Então, esse aí tem muito a ver com a segurança. E ele como militar, ele liderou muito, essa questão da defesa da fronteira, da união, da questão da nação também, ele trabalhou muito bem sobre essa questão. Mas eu lamento muito os impedimentos das liberdades, as torturas, os assassinos, né, que ele orquestrou também. Muito. Ele caçava a oposição. Se alguém falava contra ele, ele caçava, matava demais. Caçava, matava muito, como todo ditador, né? Mas o dia a dia, tipo, ir pra escola, comer, ótimo, trabalhar, era tudo ok? Sim, era ok na época dele. A lembrança que eu tenho era tudo ok, cara. Tudo tranquilo. Tirando essa questão dos impedimentos de liberdade, assim, né? E eu fui criado, na verdade, um tio, que chama de pai também, que era um dos seus opositores deles também. Uma época ele chegou a morar no exílio, né? Então, ele trabalhou com ele virou opositores. Ele foi muito perseguido também. O teu tio trabalhou no governo? Sim. Era um dos
não próximo deles, né? Mas ele era um dos governos deles. Assim. Ele trabalhou lá e aí ele não concordou mais com o que estava acontecendo. Sim. Ele se opôs. Ele teve que sair e se exilar, e aí depois que ele voltou. Quando ele já estava bem debilitado, em 96. O teu tio? Isso, ele fugiu? Fugiu. Ficou na Suíça bastante tempo lá. Caralho. Mas ele chegou a sofrer uma ameaça, uma tentativa? Sim, essa tentativa de assassinato, invasão em casa, tudo isso. Mas tu tava nesse momento? Mas não lembro muito, porque eu era muito criança. Tá. São coisas que ele contou depois, né, quando eles voltaram, né, no processo de redemocratização. E tu morava com ele ou com os teus pais biológicos? Cheguei a morar bastante tempo com ele. Porque como ele tinha um poder executivo muito bom... muito boa, a sua condição financeira é muito boa, a gente morou um tempo na casa dele.